Agora eu vou te explicar quais os registros e campos devem conter no seu arquivo SPED Contribuições, tá? A primeira coisa que eu preciso te orientar é para o seguinte: existe situação que o contribuinte está dispensado de entregar o SPED Contribuições, tá? Existe situação que ele vai estar dispensado em todos os meses e situação que ele está dispensado em todos os meses, mas que ele precisa entregar a AFD de dezembro de cada ano, tá? E eu vou te explicar cada caso. Se a empresa estiver inativa, ou seja, não está operando nenhuma atividade, tá? Não sendo só que movimenta documentos fiscais, prestação de serviço, compra ou venda, mas eu falo de atividade no geral. A empresa não abre o estabelecimento, não está gastando. A empresa não está gastando energia, não está gastando com comunicação, com água, com nada. Ela não tem funcionário, ela não tem retirada para a labora do sócio, então ela está totalmente inativa, ela não está operando com nada. Nesse caso, ela está dispensada de entregar o SPED de contribuições, tá? Isso para todos os meses envolvidos ali no período de inatividade. Se ela voltar a operar, passa a voltar a questão da obrigatoriedade da entrega. Outra situação de dispensa, mas essa não envolve a escrituração referente ao mês de dezembro, é aquela situação que a empresa está sem movimento. Ela tem ali o estabelecimento, ela tem ali funcionários até, mas ela não tem operações que geram receitas ou créditos para ela. Então, ela está sem movimento em relação às contribuições para PIS, COFINS e contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Nesse caso que ela está sem movimento, ela está dispensada de entregar o SPED de contribuições, porém, essa dispensa não alcança o mês de dezembro. Então, quando chegar lá no período da entrega da FD referente a dezembro, ela tem que entregar informar ali no registro 0120, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, os meses que ela ficou ali sem movimento durante o ano. Eu abri aqui o guia prático para confirmar se é no registro 0120 que ela tem que especificar os meses que ela esteve sem movimento durante o ano, e realmente é no 0120, tá? Aí aqui ela preenche direitinho e coloca ali o mês de referência da escrituração sem dados, né, referente ali à dispensa, pelo fato dela estar sem movimento. E aí, ok, feita essa consideração em relação à dispensa, se a empresa está na situação ali que ela não se enquadra na dispensa, ela tem que informar pelo menos os registros mínimos que devem conter no SPED de contribuições, tá? E tem mais uma consideração que eu preciso fazer com você. Lá no Perguntas e Respostas da FD Contribuições, ele traz uma orientação do que precisa ser levado para o meu SPED. E aí, olha só, aqui no item 4, ele coloca a questão da obrigatoriedade de escrituração dos documentos. Na pergunta 14 e 15, tem essa informação em relação ao que precisa ser levado para a FD Contribuições, tá? E aí, na pergunta 14, ele coloca assim: no arquivo FD Contribuições, no que diz respeito a notas fiscais de entrada, aquisições, devemos informar somente aquelas notas fiscais que geram créditos de PIS e COFINS, ou seja, não é obrigatório informar as notas fiscais que a pessoa jurídica não irá se creditar dessa contribuição, correto? Aí a resposta: no tocante às aquisições do período, só precisam ser escriturados os documentos fiscais referentes a operações geradoras de créditos, CST 50 a 56 no caso de créditos básicos e CST 60 a 66 no caso de crédito presumido. Então, se eu tenho uma entrada que não gerou crédito, essa entrada não precisa ser levada para a FD Contribuições, tá?
E aí, na questão das saídas, né? Ele pergunta aqui na questão 15. Devemos informar, por exemplo, as notas fiscais de saída referente à transferência de produção própria ou de terceiros? Remessa para industrialização por encomenda, remessa para conserto, remessa de vasilhame e sacaria, etc. Ou seja, aquelas remessas que não caracterizam transação comercial? Aí a resposta. No tocante às saídas, as notas fiscais de saídas, só precisam ser relacionados os documentos fiscais referentes à receita. Os documentos fiscais referentes à transferência de mercadoria e produto entre estabelecimento da mesma pessoa jurídica, bem como outras operações que não caracterizem transação comercial, geradoras de receita, não precisam ser escrituradas, tá? Aí, eu vou falar uma coisa que eu vou aproveitar que eu estou falando do SPED de contribuições, mas isso aqui se aplica para os dois SPEDs, tanto fiscal quanto contribuições. Quando você tem uma questão de dispensa de tal informação, o que eu recomendo, tá? Porque muitas empresas geram um arquivo lá no sistema e o próprio sistema já está parametrizado para levar todas as entradas e todas as saídas. Mas, seja em relação à entrada e saída ou qualquer outra informação que a empresa está dispensada de prestar nas EFDs, eu oriento que você parametrize para que essas informações dispensadas não sejam incluídas na sua escrituração. Porque no guia prático, ele tem a orientação de que se a informação é dispensada, mas o contribuinte leva isso para a escrituração, isso vai ser validado como se a informação não estivesse sendo dispensada. Então, vai ter os mesmos critérios de validação, verificação do arquivo como um todo. E se você está levando informação desnecessária para a sua escrituração, o índice de erro ele pode ser aumentado por isso. Você está levando excesso de informação que você não precisaria levar. E com isso, se tiver informação errada ali, você está aumentando a chance de ter erro na sua escrituração. Então, no caso de informação dispensada, eu aconselho você que verifique isso e certifique se estiver levando para você corrigir isso aí para que não leve, tá? Por causa dessa questão de você aumentar a possibilidade de ter erro no seu arquivo. E aí, eu quero te mostrar no guia prático da FD Contribuições como que você vai verificar os registros e campos obrigatórios. Já estou aqui com o meu guia prático do Contribuições aberto. E aqui no SPED de Contribuições, essa orientação está contida na seção 1 do manual. Aqui na seção 1, ele te traz, né, o quadro aqui de ordem dos blocos, e aí o arquivo ele tem que ser apresentado nessa ordem aqui. Então, não pode um bloco A, um registro A, vir antes de um registro contido no bloco 0, tá? Não pode um bloco D vir antes de informação contida no bloco A. Essa aqui é a estrutura do arquivo e os blocos precisam respeitar essa ordem aqui, sendo que o bloco 9 é o último bloco do arquivo, tá? E aí, beleza. Aqui na tabela do bloco, ele já começa a trazer para mim a questão da obrigatoriedade da apresentação dos registros. E aí, olha, da mesma forma que tem lá no manual do SPED fiscal, você verifica aqui, inclusive com a mesma lógica no manual do SPED de contribuições, tá? Então, olha, bloco 0, aí vem os registros, né? Registro 0000. Na coluna de obrigatoriedade, você vê que tá, ó, então esse registro ele é obrigatório em toda e qualquer situação. O 001 a mesma coisa. E aí, o registro 0035, que é a identificação da sociedade em contraparticipação, ele é obrigatório, mas tem uma condição. Esse registro vai ser obrigatório só se no registro 0000 o campo indicador natureza da pessoa jurídica for igual a 03, 04 ou 05. E aí, essa questão aqui
da obrigatoriedade, você segue a mesma lógica do outro SPED, tá? A questão dos campos também é a mesma lógica. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no registro 0100. Ó, ele já abre aqui para mim as informações do registro 0100. De cara, já tem o quadro da... Desculpa. O quadro aqui, né, do formato do registro envolvendo os campos. E aí, olha só, o campo texto fixo contendo 0100, que é o campo específico do registro, né? Aqui na obrigatoriedade está S. S significa que sim, é obrigatório, tá? Aqui tem bloco que está N, então significa que não é obrigatório. Aí, também, no guia prático da FD Contribuições, que eu já não vou para a nota técnica, eu vou direto no guia prático. Na seção 2, tem aquela orientação em relação à letrinha ali da definição da obrigatoriedade e das ocorrências, igual eu tinha explicado no outro manual. Olha só, aí temos aqui na seção 2, nas tabelas que constam as seguintes notações: obrigatoriedade do registro. Aí tem aqui cada sigla, né? O que que significa? Ó, campo, o registro é sempre obrigatório. OC, o registro é obrigatório se houver informação a ser prestada. O, parênteses, três pontinhos, fecha parênteses. O registro é obrigatório se atendida a condição. N, o registro não deve ser informado. E aqui, na questão das ocorrências, também tem a orientação, tá? Aqui nessa parte das observações. Ó, ocorrência 1, 2.1 significa que somente deverá haver um único registro filho para o respectivo registro pai. Então, é só você dar uma olhada aqui nessa parte. E aí, aqui, ó, tem o significado das siglas para aquela definição da obrigatoriedade para os campos do registro, tá? E aí tá aqui nesse item 2.2, detalhamento dos registros e campos da FD. Eu vou ver direitinho a seção que tá para você. Ele coloca, né? O S significa que o campo deve ser preenchido. O F, e nos registros de apuração do bloco M, todos os campos numéricos específicos como obrigatório devem ser preenchidos com valores 0. O N significa que o campo não é de preenchimento obrigatório. E aí, isso que eu te mostrei do significado das siglas na definição da coluna obrigatoriedade, está dentro aqui também a definição para os campos, também está dentro aqui da seção 2, tá? Bom, então, é isso. Sobre o SPED de contribuições que eu tinha que te passar, era isso.